Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à aula de ciências, tá? Comigo, claro, professor Carlos Alic. Bem, uma brincadeirazinha um pouquinho, né? Sei que vocês estão confinados aí, estão em quarentena, respeitando esses dias difíceis, né? Mas tudo isso, galera, vai passar e logo, logo a gente vai estar de volta, né? Enquanto isso, a gente vai gravando as aulas, tá? Eu te confesso que é a minha primeira aula que eu gravo. Eu pensei em fazer um selfie, só que quando eu fiz o selfie não ficou tão legal, por causa que as letras elas ficam horizontalmente invertidas. Não é nem invertidas, é o contrário. Tá? Depois eu vou te mandar esse selfie que eu fiz, não ficou muito legal, mas eu vou te mandar para comprovar isso. É um fenômeno físico. Tá? Mas vamos lá para a aula de hoje, tá? Ciências, capítulo 2, página 28. Água. Hidrosfera. Água no planeta, tá? Sobre a hidrosfera, pessoal, é a parte que estuda, é a parte da ciência, claro, que estuda a água no nosso planeta, tá? Então a gente vai falar aqui só da água. Hidrosfera, hidro significa água, esfera, planeta. Então, água no planeta. Se bem, né, que a gente poderia falar de outros líquidos, mas comparado com os outros líquidos, a quantidade de água é bem maior, tá, pessoal? Então, hidrosfera. Água no planeta. Água no planeta é dividido, pessoal, em água doce e água salgada, sendo que 2% apenas é de água doce congelada e menos ainda 1% é de água doce líquida e o restante, 97%, água salgada, tá? Então a água salgada ela está em bem maior quantidade, em porcentagem, tá? No nosso planeta. Essa água doce líquida, apenas 1%, é essa água que a gente usa para tomar banho, né, para cozinhar, para beber e etc. Elas estão presentes nos rios, lagos e outros. Né? A água doce congelada são aquelas que estão na geleira. Não vai dizer, professor, é água doce lá do congelador da geladeira, depois que se transforma em água congelada, sim, mas depois ela derrete, né? Ou você consome, tá? Mas essa água doce congelada é aquelas que estão nas geleiras, que estão nos polos, nos icebergs, né? E etc. Tá? Bem, já que a gente está falando de água, a gente tem que falar da água potável. Tá? A gente está falando da água doce líquida, ou seja, a água que a gente bebe, a água que a gente usa para cozinhar. Tá? Essa água, pessoal, só pode ser água potável. Tá? A água potável é aquela que está própria para você consumir, para a gente consumir, né? Para a gente beber, para matar a sede. Tá? E ela não pode apresentar essas características aí, por isso que eu coloquei o X, tá? Como micro-organismo, sabor, cor e cheiro. Tá? Se você notar pelo menos 3 desses aí, sabor, cor e cheiro, não beba, tá? Busque tratar ela para depois consumir. Os micro-organismos, não tem como a gente ver os micro-organismos na água. Por isso que é importante a gente ferver a água ou colocar algum produto que possa, né, digamos que matar esses micro-organismos, tá? Aí vem aquela grande questão do açaí. Sei que a gente está na época não está na época do açaí agora, mas na época do açaí a gente tem que perceber os locais, né, que é usado, que são usados como a forma que a água é tratada para bater o açaí, tá? Geralmente tem que ter um filtro. Esses micro-organismos são facilmente mortos, pessoal, a altas temperaturas. Basta você ferver a água que vai matar muitos micro-organismos e você pode consumir. Então, se você estiver numa situação muito difícil, digamos, em um local que só tem um rio ou uma cacimba, alguma coisa assim, e você olha lá para aquela água, por mais que, professor, ela tem cor, ela tem cheiro, tem até sabor, mas aí eu tô com muita sede. Faça um fogo e ferva, tá? Que muitos micro-organismos ali vão morrer. Pode permanecer a cor, mas eu te digo que o cheiro e o sabor já não vão ser mais os mesmos, tá? Porque você está matando as bactérias e outros micro-organismos que ali estavam presentes. O estado físico da água. A água ela apresenta 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, tá? O estado sólido, pessoal, o famoso gelo, pedra de gelo, tá? Quando ele sai do estado sólido para o estado líquido, ele sofre o processo chamado de fusão. Como isso ocorre? Como ocorre, né, na verdade?
Bem, basta você adicionar calor. Se você tirar o gelo lá do congelador e deixar no meio ambiente, ele vai ganhar calor do meio ambiente e ele vai sofrer fusão até se transformar em líquido. Esse líquido, levado a uma certa temperatura, vai se transformar em gás, ou seja, vai vaporizar, tá, pessoal? Então, quando você pega lá aquela quantidade de água, coloca na panela, por exemplo, vai fazer o arroz ou vai fazer o café e liga lá o fogo, né, no fogão. Só que se você se distrair, aquela água vai sumir. Aí você pergunta, para onde a água foi, né? A água vaporizou, se transformou do estado líquido para o estado gasoso. Então ganhou o quê? Calor, né? Absorveu calor e vaporizou. Saiu do estado sólido inicialmente, estado líquido, estado gasoso, tá? Mas esse estado gasoso, pessoal, já digamos assim que ele pode voltar para o estado líquido, né? Vamos dizer que para ele voltar para o estado líquido, que ele ganha, ele tem que perder, tá? Então lá nas nuvens, o vapor de água tá lá concentradinho e quando ela começa a perder calor, condensa voltando para o estado líquido. Isso aqui geralmente a gente vê quando faz a formação das chuvas, né, pessoal? E o estado líquido, se a gente pegar, por exemplo, aqueles cubinhos que fazem gelo, colocar água líquida e levar para o congelador, vai perder calor e vai se transformar em sólido, tá? Então temos aí as 4 variações, né? O nome das mudanças de fases da água. Lembra? Sólido para o líquido, fusão. Sólido para o líquido, fusão. Sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gasoso, vaporização. Líquido para o gasoso, vaporização. Líquido para o gasoso, vaporização. Gasoso para o líquido, condensação. Gasoso para o líquido, condensação. Líquido para o sólido, solidificação. Mas existe também uma mudança que vai diretamente do sólido para o gasoso, chamado de sublimação, tá? E o gasoso também voltando para o sólido, também chamado de sublimação. É importante que você leia o livro, leia a literatura do livro, porque lá tem alguns exemplos. Então aqui, pessoal, estou fazendo só um resumo para você entender, tá? Então você vai ter que ler o livro para responder as questões, tá bom? Então conto com essa ajuda de vocês, tá? Não vão só olhar a aula aqui pelo vídeo e tentar responder as questões. Você tem que olhar lá o livro, tá? Observação. Existe uma diferença entre vaporização e evaporização, tá, pessoal? Eu não coloquei aqui, mas a vaporização só acontece a 100 graus Celsius, ou seja, quando você percebe aquelas bolinhas, aquelas bolhas de água, tá, lá na panela, a água começa a formar aquelas bolhas, pessoal, é exatamente a temperatura de 100 graus Celsius que ela está chegando, tá? Aí ela começa a se transformar de líquido para gasoso. A evaporização não precisa chegar a 100 graus Celsius, tá? A evaporização acontece em situação normal, em ambiente normal. Imagina se a gente precisasse chegar a 100 graus Celsius para evaporizar, né? A gente praticamente ia virar só o churrasquinho, tá? Então a água, ela evapora naturalmente. Claro que isso aí não é rápido, que nem acontece na vaporização. Isso é um processo lento, tá? E aqui a gente chega ao chamado ciclo da água, tá? O ciclo da água, graças à evaporização, né, que a gente consegue obter chuva, formação dos rios, lençóis freáticos, e é importantíssimo para a vida. Então temos aqui, olha só. Vamos lá. Bem, olha só. As plantas, pessoal, você sabe que as plantas têm raízes profundas que vão buscar até os lençóis freáticos a água, né? Essa água ela vai trazer os sais minerais que são importantíssimos para a manutenção da vida das plantas, né? Então esse processo é chamado de fotossíntese, né? Então as raízes absorvem esse líquido, né, lá nos lençóis freáticos, a água sobe chegando até as folhas. Em presença de luz do sol, né, pessoal, essa água vai absorvendo gás carbônico da atmosfera, vai transformar, na verdade vai levar os sais minerais, e esse processo chamado fotossíntese vai ocasionar
a chamada formação de oxigênio, que vai ser liberada para a atmosfera, e glicose, que vai servir como alimento da planta, né? Só que à noite, né, acontece o contrário. De dia, absorve água. À noite, acontece o contrário, pessoal. À noite acontece a chamada evaporização. Por isso que de manhã, cedinho, se você quiser, você pode sair lá no jardim da sua casa ou na frente da sua casa, às 6 horas da manhã, e triscar nas folhas que elas estão o quê? Molhadinhas. A água está saindo, tá? Essa água absorvida, ela também sofre evaporização, tá? E também a atmosfera, pessoal, ela condensa a água também ficando nas folhas. Tá, pessoal? Então, as plantas absorvem água e também devolvem água, tá? Então, olha só. À noite, né, quando a temperatura esfria, as moléculas gasosas de água, pessoal, condensam, tá? O processo de condensação, e se transformam em líquido, tá? Formando o que a gente chama de orvalho, tá? Mas claro que isso aí é para frente. Tá? Formação das nuvens. As nuvens, pessoal, elas nada mais são do que o vapor de água que vão se juntando, tá? E vão se condensando até formar a chamada chuva, tá? Os rios também evaporam essa água. Essa água sobe para a atmosfera, condensa e forma chuva. Então fica nesse ciclo. Era para não ter desenhado aqui melhor, mas você pode ir lá no seu livro, na página... Aqui, ó. Página 36. Ciclo da água, tá? Então, olha só aí. Evaporização, transpiração, condensação, precipitação, lençóis freáticos, tá? Então aí tá bem esquematizado, tá, pessoal? Então os rios transpiram, né? A chuva devolve essa água, as raízes absorvem dos lençóis freáticos, as plantas transpiram também, assim como nós seres humanos também transpiramos com suor, os animais também transpiram. Então, tudo isso aí, pessoal, é o ciclo da água. A água não pode ser feita, pessoal. A gente não pode fabricar água. Então, é importante a gente conservar a água, tá? Toda a água no nosso planeta ela é transformada e reutilizada, tá? Só que se a gente começa a destruir os berços aonde a água está, por exemplo, as nascentes, né? Os rios desmatando, essa água, pessoal, ela vai se perdendo, tá? Ela vai fugindo do nosso alcance e a gente provavelmente daqui a um tempo ficaremos sem água, tá? Tem um filme bem interessante que é aquele filme do Mad Max, se eu não me engano é isso, tá? Que fala de um dos problemas lá é a escassez de água, né? Então, vamos ter um pouquinho de atenção, tá, pessoal? Agora, pessoal, a gente vai fazer os exercícios, tá? Então, vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou já colocar o gabarito das questões que vocês vão fazer, tá? E vou falar também quais as questões, tá? Tchau, tchau, pessoal. Lembre-se que a gente está aqui para vocês ficarem em casa. Se saírem, usem máscara, se protejam, usando sempre álcool gel. Um bom dia a todos. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Ah, esqueci disso aqui, olha. Isso aqui, pessoal, se vir numa questão, é uma famosa pegadinha, tá? Não caia nessa.